Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal E Agora em Dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre o temido BDI. Quem nunca ouviu falar sobre essas letras, né, pequenininhas que quando a gente fala em orçamento, vira e mexe aparece lá e a gente às vezes, né, embanana. O que que eu vou colocar no BDI? Por que que existe o BDI? Qual que é o BDI de uma obra pública? Qual que é o BDI de uma obra privada? Então, essas definições a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, se você ainda não sabe muito bem o que é o BDI, ou está sendo cobrado sobre isso, né, precisa aprender, ou simplesmente entende, sabe que é necessário, sabe os valores, né, mais ou menos que as pessoas usam para as obras do BDI, mas não sabe calcular, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, vou mostrar uma planilha, mais ou menos de uma forma que eu uso minhas planilhas, né, de orçamento, principalmente em obras públicas, né, em obras privadas, que a gente muda de uma para outra. E eu vou mostrar para vocês a fórmula que eu uso para poder calcular, né? Então, vou deixar aí quase vocês terem aquele momento do print, de parar o vídeo para poder ver certinho a fórmula que eu utilizo para calcular o BDI. Então, pessoal, você que está chegando agora no canal E Agora Engenheiro, né? E ainda não está seguindo a gente, siga a gente, né? Ative as notificações, ative o sininho lá sempre para receber as novidades. Nosso canal é voltado para você que gosta desse conteúdo, que gosta de consumir, que é engenheiro, que é recém-formado, que é um estudante de engenharia e quer aprender pequenas coisas sobre o universo da engenharia. A gente está aqui para esclarecer, desmistificar um pouco todo esse universo para vocês. Se você também não me segue lá no Instagram eu sou rafaelespíndola.eng, siga a gente para que a gente possa bater um papo, conversar. Direto eu trago algumas novidades. Estou sumido por motivo de uma gripe que já vem pegando aí, já tem umas 2 semanas, quase 3 semanas já. E agora que eu estou recuperando, a voz ainda está voltando, então está um pouco ruim ainda essa voz, mas está melhorando, vai dar certo. No vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o famoso BDI. Né? Todo mundo tem na hora que ouve falar sobre o BDI. A gente vai desmistificar um pouquinho esse processo e vai mostrar para vocês na prática como que eu calculo. E vamos mostrar também alguns termos, né, que a gente precisa saber e como que ele surgiu. Primeira coisa é que aquela fórmula, né, do BDI, ela não é uma regra, né? Não existe uma lei propriamente falando, nossa, isso é igual a gente tem Bhaskara, tem algumas formas famosas na engenharia e na matemática, a fórmula do BDI ela não é fixa. Existe um acordo, né, um acordão, onde o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, junto com a parte da legislação que envolve a parte de licitações e tudo mais, definiram uma fórmula padrão a ser utilizada. Não é uma regra, mas é uma fórmula padrão, e eles, inclusive, nomearam alguns parâmetros, né, para a gente utilizar, principalmente quando envolve obras públicas, né, de administração local, administração central, de PIS, de COFINS, parte de seguros, garantias, né, essas variações que a gente tem hoje que formam o BDI, a gente tem lá nesse acordão para mostrar para vocês também como que funciona. Primeira coisa, então, eu vou partilhar a tela e aí eu vou querer mostrar para vocês aqui o que que é esse BDI, né? E o que que é esse acordão que a gente tem? Eu estou mostrando para vocês aqui o último, né, que a gente tem de 2013, que é do plenário do TCU, onde eles trazem, né, aqui é um breve resumo, né, do que a gente tem lá, onde eles notificam, né, e dividem valores de BDI por obra. Como assim? A gente tem 5 modelos de obra que a gente pode quantificar a questão de BDI, principalmente quando a gente fala de obras públicas, né? Obras que vão ser licitadas. A que a gente mais usa é né, na sua maioria das vezes, a de construções de edifícios, né? Então, eles nomeiam aqui um primeiro quartil de 20,34, um médio e um terceiro quartil de 25%. Então, esses quartis, a gente vai ter ali um parâmetro, né, de qual vai ser os valores do nosso BDI. Só que ele traz também a divisão de primeiro, médio e terceiro quartil para cada um dos itens que compõem o BDI. Então, a gente tem aqui a administração central, seguro mais garantia, o risco, né, as despesas financeiras, o nosso lucro, né? A gente vai ver aí, nosso lucro, normalmente ele varia aí de 6,16% a 8,96%. E aí as pessoas acham que o lucro ainda está lá na planilha, está nos itens e tal. Está em reduzir, às vezes, um custo que estava previamente estabelecido e que a gente está conseguindo reduzir o tempo de mão de obra. Então, a gente consegue aumentar o nosso lucro lá. Mas
puramente, vamos pensar assim, que o que a planilha apresenta é o que vai ser gasto. A gente sabe que isso não é real, na verdade, muitas das vezes a planilha está furada e a gente gasta mais do que ela mostra, então o nosso lucro aqui tende a diminuir. Então a gente trabalha com um lucro aí de 6 a 9%. Então é um lucro muito pequeno. Para obras particulares, esse lucro aqui pode ser até quanto o seu cliente quiser te pagar. Então a gente fala de lucro de 30 a 40, 45% de BDI aqui para ser colocado. Tudo isso, né, dentro dessas parcelas divididos aí nesses quartis, né, o primeiro, o médio e o terceiro quartil. E quando a gente fala isso de forma geral, o tribunal, então, aqui ele traz várias regrinhas, inclusive ele traz a recomendação, né, que quando a empresa for enquadrada em Simples Nacional, ela tem que apresentar os percentuais de ISS, de PIS e de COFINS. Então, esses impostos, né, que a gente tem que colocar na fórmulazinha que a gente vai ver, é, dependendo do padrão da empresa, eles podem alterar. A gente vai ver que a gente tem uma média ali também para ser seguida, inclusive tem um anexo da lei que traz essas alíquotas que devem ser adotadas. Então é muito importante a gente prestar atenção e saber trabalhar com elas. Mas o que eu queria trazer mais desse documento aqui são a gente entender que a gente tem 5 tipos de obra que podem ser contempladas com valores de BDI e quais são os valores médios que a gente trabalha aí pelos quartis. Mas agora eu vou passar a tela para vocês para uma outra parte que é propriamente a planilha que eu utilizo. Então, pessoal, essa daqui é a planilha que eu uso, né? Então, nessa planilha aqui, a gente consegue, né, não propriamente, a gente vai normalmente, quando trabalha com obras públicas, eles podem já mandar essa planilha pronta, né? Já podem definir que o BDI a ser utilizado é tal valor. Normalmente a gente segue para não fugir, porque normalmente a empresa em si, ela não vai poder ultrapassar o valor já licitado, né? O Sistema Brasileiro de Licitação, ele trabalha com o menor preço. Então, a gente vai licitar para ter um preço menor do que foi divulgado inicialmente na licitação. A, na planilha, né, a fórmula que a gente utiliza o BDI, então a gente tem aqui a definição, né, da taxa de administração central, seguros, garantias, riscos. Tem aqui a formulazinha, né, de como calcular, é uma fórmula, né, que é uma sugestão de fórmula para ser calculado o BDI. E aqui é uma planilha que normalmente eu utilizo. Inclusive, eu gosto muito dela porque a gente faz, inclusive, uma comparação, já trazendo aqui, eu sempre gosto de colocar aqui o primeiro quartil, o médio e o terceiro quartil, os valores, né, que são utilizados e se eles estão dentro desse intervalo que a gente está trabalhando ou não. Então, eu sempre gosto, mesmo que a planilha venha pronta, eu gosto de colocar essa planilhazinha aqui do lado para a gente saber quais as variações que a gente está trabalhando. E a gente vai ver aqui que, por exemplo, PIS e COFINS, eles trabalham sempre nessa média, de 3 a 0,65% na sua maioria. Lembrando que essas taxas podem variar de acordo com o padrão que a empresa se encaixar, né? Se ela é um simples nacional, como que isso vai estar, e isso pode dar uma alteração. O ISS, ele vai ser normalmente vinculado ao município, então ele vai estar ali de 2 a 5%. Então, qual município que você for executar a obra, você vai colocar o ISS que o município trabalha. Uma outra parte de imposto que a gente tem aqui, que é o último, é o CPRB, né? Recentemente já tem um pouquinho de ano já, né? Porque eu tô ficando velho mesmo, mas o CPRB, ele é uma contribuição, né? Então eu trouxe até aqui, depois eu vou disponibilizar isso para vocês, é uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Essa contribuição, ela vai variar de 0 ou 4,5%. Como assim 0 ou 4,5%? Como é que eu vou escolher? Sabe quando a gente vai usar aquelas planilhas como base, né? Sinap, Goinfra, Setop, todas elas hoje vêm com onerado e desonerado, com desoneração, sem desoneração. Quando ela tiver onerada, quando a gente for utilizar uma planilha onerada, eu vou colocar um CPRB de 0%. Quando eu for utilizar uma planilha desonerada, com desoneração, eu vou usar um CPRB de 4,5%. Então, aqui é importante a gente posicionar e saber qual que a gente vai utilizar, se é 0 ou 4,5%, para poder utilizar na nossa planilha e não errar. Quem vai dizer isso, se a gente vai estar utilizando ou não, normalmente é a parte contábil da nossa empresa que vai trazer esses dados para a gente saber se a gente vai utilizar ou não cada um deles. A gente tem a administração central, que aqui a gente já vê uma variação, né, de 3 a 5,5%. Temos as despesas financeiras, os seguros e garantias, o risco e o nosso famoso lucro. Então, quando a gente for fazer o cálculo, né, dessa porcentagem, vamos falar assim, a gente vai ter essa variação.
Normalmente a gente trabalha para ter uma margem entre 20% e 25%, né? Principalmente para obras, quando a gente fala de obras públicas. Quando eu falo de obra privada, eu posso trabalhar com esse lucro aqui chegando a 25%, 30%, 40%. Quanto maior o meu lucro, melhor para mim, né? Mas depende se o meu cliente vai querer pagar esse lucro todo para mim. Mas quanto maior, melhor para a gente estar executando a obra e ter uma tranquilidade maior na hora da execução. Mas o que eu queria mostrar também para vocês aqui é como montar essa forma. Essa forma, às vezes, você olha, não é difícil, mas tem alguns segredozinhos, né? Tem uns parênteses, e aí normalmente o pessoal fica um pouco conturbado na hora de fazer isso. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a questão da fórmula que eu utilizo, né, para poder fazer o cálculo do BDI. Eu vou só organizar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. E aqui tem a fórmula. Eu utilizo a fórmula truncar. A fórmula truncar, ela está vinculada ao quê? Eu indico aqui no final dela quantos dígitos eu quero que apareça. Então, no caso aqui, eu coloquei 4 dígitos, 2 números inteiros e 2, né, em relação à fração que a gente vai ter aqui. Então, eu vou ter 4 números, 4 dígitos sendo utilizados. E aqui, normalmente, o que, que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando a primeira parte, ó, 1 mais. E aí eu vou pegar aqui, o que eu tenho de D7, né, que começa que é administração central, seguros, garantias e riscos na primeira parte. Depois eu vou estar multiplicando vezes 1 mais as despesas financeiras e multiplico ainda 1 mais, 1 vezes, né, 1 mais o lucro que eu vou estar utilizando. Depois eu divido tudo isso pela quantidade de impostos. Então, essa primeira parte de imposto aqui, que é a parte que vai depender do município, se eu vou ter CPRB, se eu não vou ter CPRB, se vai ser 0 ou 4,5%, que vem dividindo toda a nossa fórmula. E depois de tudo isso, eu ainda vou subtrair menos 1. Então, essa é a fórmula que eu uso, né? Então, se você quiser salvar, utilizar, ver mais ou menos o que eu faço, eu utilizo dessa forma para a gente chegar lá no final, né? Utilizando e saindo com ela já em porcentagem, bonitinho, toda arrumada para a gente aqui. Então, por exemplo, que eu trabalho com 4 casas decimais, né? Duas depois da vírgula, para a gente trabalhar, né, com o nosso BDI. Então, essa é a fórmula que eu utilizo. E normalmente eu utilizo ainda essa fórmulazinha aqui do lado, que é a fórmula para verificar, né? Deixa eu mostrar aqui também, que ajuda vocês, que é a fórmula de verificar se está dentro do intervalo ou não. Eu gosto de fazer uma fórmulazinha aqui, se ou onde, né? Se o meu valor indicado aqui, né, no valor que eu estou utilizando dentro do BDI, se ele está sendo menor ou maior que os intervalos, né, de extremidade, do primeiro e do terceiro quartil. Se ele está menor que o primeiro quartil e maior que o terceiro quartil. Se eu estiver dentro desse intervalo, tá ok. Se eu estiver fora, ele vai me falar que eu estou fora do intervalo, para me tomar cuidado e verificar, às vezes justificar por que eu estou usando fora do intervalo, para a gente ter uma base com relação a esse valor a ser utilizado aqui. Então, essas são as fórmulas que eu utilizo, né? Então, a gente tem aqui padrões que são fornecidos pelo TCU, pelo acordão do TCU. Então, a gente não inventa nada dessas porcentagens aqui. E a fórmula que eu utilizo para calcular o BDI, né? O famoso e temido BDI na hora de executar a obra. Uma outra coisa interessante que a gente pode e deve comentar é que o BDI, ele tem esse uso geral aqui, que é o uso normalmente para obras e serviços, né? Para o fornecimento de obra, execução, reformas e tudo mais. Só que a gente tem alguns BDIs específicos, né? Por exemplo, para fornecimento de material, eu preciso ter um BDI diferenciado. E para alguns tipos de obra, igual a gente já viu, a gente também vai ter um BDI que vai estar dando uma variaçãozinha de valor. Mas vamos ver um pouquinho sobre esse BDI diferenciado. Então, voltando, à nossa base aqui, né, o nosso acordão, eu quis trazer aqui por último, que é uma coisa que diferencia e muita gente erra na hora de fornecimento de materiais, que coloca um BDI só. E isso pode cair, inclusive, em desclassificação da empresa, que é quando a gente vai, por exemplo, fornecer um aparelho de ar-condicionado, né? A gente vai licitar lá a parte de instalação, a montagem lá de toda a rede frigorígena e tal, mas isso é a parte de obra civil. Mas se eu vou fornecer o equipamento, o ar-condicionado ou outros equipamentos, materiais, eu preciso colocar ele com BDI diferenciado. E aqui a gente já tem, inclusive, uma média, né, de BDI diferenciado, onde a gente vai trabalhar aí cerca de 11,10% a 16,80%, né, de valor para fornecimento de materiais e equipamentos. Da mesma forma que ele traz a lista, ele também traz esse BDI diferenciado para a gente poder utilizar.
Então, cuidado na hora de fornecer algum tipo de material, de equipamento principalmente, que a gente precisa ter esse valor diferenciado na hora de fornecimento desses equipamentos para não cair, às vezes, num risco aí de ser desclassificado, de perder uma licitação que está, às vezes, ganha ali na hora para a gente poder utilizar. No mais, pessoal, voltando aqui para vocês, esse é o famoso BDI. Não é difícil, não é complicado, mas existem algumas regrinhas. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de executar e fazer os cálculos BDI para não errar, não esquecer nada, e também não fugir muito dos parâmetros que a gente está utilizando. E se a gente fugir, a gente tem que justificar por que a gente está, né, fora desse padrão utilizado, para que o Tribunal de Contas, caso seja verificado, tenha alguma verificação, tenha alguma auditoria, a gente tenha, né, o porquê de não estar utilizando o padrão solicitado por eles. Então, pessoal, para você que chegou aí e que não conhecia o BDI, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né? Essa parte de bonificações, despesas indiretas da obra, que a gente usa em todas as nossas obras e que se você não está utilizando, você está tirando dinheiro do seu bolso, com certeza, e que você precisa estar muito bem aonde você está utilizando ali, para que não caia, né, em um pequeno erro que pode te custar muito dinheiro dentro das obras. Então, se você chegou por aqui agora, não conhece nosso canal, né, ative as notificações, siga o nosso canal para que a gente possa, né, chegar e integrar esse conteúdo para mais pessoas. Desculpa um pouquinho pela voz, né? Estou saindo de uma gripe, mas estou melhorando um pouquinho aí para poder voltar a falar com vocês. E se você também não me segue lá no Instagram, siga rafaelespindola.eng. A gente está aqui para falar sobre engenharia, para falar de forma geral por vários conteúdos. E temos logo, logo mais novidades aí, alguns vídeos novos no canal, para que a gente possa falar com você que é estudante, que é engenheiro recém-formado ou que já está há muito tempo no mercado. Venha bater um papo com a gente, que a gente está aqui esperando vocês para falar sobre engenharia e sobre construção civil. Um grande abraço e até o próximo, pessoal.